Abramos a palavra de Deus no Salmo de número 15. Salmo de número 15. A palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Oremos. Pai, de cara, Senhor, nós temos que admitir que nós não passamos no crivo das exigências deste salmo. E se a história parasse por aí, essa seria a pior notícia possível. Porque o fato de nós não termos uma vida compatível, de maneira perfeita, com a descrição deste salmo, significa que nós não podemos habitar nos teus tabernáculos, não podemos morar no teu santo monte, e portanto não temos o direito de esperar um dia habitar com o Senhor do novo céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, ó Deus, de que forma as palavras deste salmo, a descrição deste salmo, de que forma as exigências deste salmo podem se tornar para nós uma boa notícia, podem se tornar para nós o Evangelho? Fala aos nossos corações, Pai, de tal maneira que o Teu Espírito nos leve a sentir o peso opressor do nosso fracasso, por um lado, e a glória maravilhosa da Tua graça e da salvação que existe em Cristo Jesus para nós, por outro lado. Que nesta noite seja uma noite de salvação, que seja uma noite de santificação, que seja uma noite de corações explodindo de gratidão ao Senhor pela obra do Teu Filho. Fala, Senhor, porque nós, Teus servos, estamos prontos para Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Senhor, quem habitará no Teu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte? Esse salmo tem uma estrutura simples e uma mensagem fácil de compreender. E por outro lado, ele tem um aviso, uma mensagem, uma lição aterrorizadora para nós. Este salmo mostra para nós o mesmo desespero, a mesma tensão do salmo anterior que nós estudamos nesta manhã. E se você não ouviu, depois cheque no canal do YouTube da nossa igreja. O salmo anterior afirma claramente: não há justo, nenhum sequer. E por outro lado, ele diz que o Senhor habita com a linhagem do justo.
E você diz, como assim? Não há justo? Mas o Senhor habita com a linhagem do justo. Se não é justo, como o Senhor pode habitar com a linhagem do justo, já que não existe nenhum justo? A estrutura do Salmo, como eu disse, é bastante simples. O Salmo tem duas perguntas, uma grande resposta que vai dos versículos 2 até os 5, e uma promessa. Duas perguntas, uma grande resposta que apresenta uma descrição dessa pessoa que vai morar no tabernáculo de Deus, que vai habitar no santo monte de Deus. E então o Salmo termina na sua última linha com uma promessa. Vamos às duas perguntas então. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Se você se lembra um pouco da história bíblica, você sabe que o tabernáculo era aquela tenda, aquela barraca que Deus fez para si, ou que Ele mandou levantar para si, para que Ele acompanhasse o povo no transcorrer da caminhada no deserto. Então o povo de Deus foi tirado da terra do Egito, onde eles eram oprimidos como escravos, e eles então caminharam por 40 anos até chegar na terra de Canaã, onde é hoje o estado moderno de Israel. E durante esses 40 anos, cada um deles habitou em barracas, habitou em tendas, e Deus também habitou em uma tenda. Ele mandou que se fizesse uma tenda especial para ele, uma tenda com tecidos especiais, cores especiais, muito ouro, muita chiqueza, e Deus habitava no meio do povo. Aquele era o tabernáculo de Deus, era o lugar que simbolizava a própria presença de Deus no meio do povo. Esse era o tabernáculo. Era uma espécie de templo móvel. O templo antes do templo de Salomão, antes que o templo de Salomão fosse construído. O tabernáculo era um lugar tão santo, tão especial, tão maravilhoso, que apenas um homem, o sumo sacerdote, poderia entrar no lugar mais santo do tabernáculo, chamado Santo dos Santos, uma vez por ano. O que Davi está ansiando aqui, portanto, é algo muito maravilhoso. O tabernáculo nunca foi feito para que um homem morasse dentro do tabernáculo, mas é isso que Davi está ansiando. Davi não acha suficiente poder entrar, e ele não podia entrar, apenas o sumo sacerdote o poderia. Ele não acha suficiente que o sumo sacerdote entrasse uma vez por ano no tabernáculo. Ele não achava suficiente que os sacerdotes pudessem entrar para ministrar no tabernáculo e tivessem que sair. O que Davi queria era um momento no qual ele pudesse morar dentro do tabernáculo. Ele queria um novo nível de intimidade com Deus, de proximidade com Deus, de habitação com Deus. Davi queria ficar muito próximo de Deus. Lembrem-se, em outro salmo ele desejou: eu prefiro estar às portas da casa de Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Davi tinha esse anseio profundo de morar com Deus, de viver com Deus, de ter uma proximidade muito íntima com Deus. O problema é que não é qualquer um que pode fazer isso. Porque Deus é fogo consumidor. O sumo sacerdote, nessa uma vez por ano que ele entrava, e também os sacerdotes, quando entravam para oficiar no tabernáculo, eles tinham que entrar amarrados pelo pé, e com vários sininhos na sua roupa, de tal maneira que enquanto eles estivessem oficiando dentro do tabernáculo, as pessoas lá fora estivessem ouvindo o barulho do sino, porque se de repente os sinos parassem de tocar, então eles saberiam: o sacerdote morreu na presença de Deus. Deus matou o sacerdote. Então o fato dele estar amarrado serviria para que as pessoas de fora puxassem o corpo do sacerdote morto para fora. Porque não é qualquer um que pode habitar na presença de Deus. Não é qualquer um que pode entrar sequer na presença de Deus para oficiar. E nós vemos um exemplo disso lá em Levítico capítulo 10. Abra sua Bíblia, ali em Levítico capítulo 10. Os primeiros versículos mostram um dos primeiros eventos que aconteceu dentro do tabernáculo. O tabernáculo tinha sido recém-erigido, recém-erguido.
E então 2 filhos de Arão entram para oficiar a Deus no tabernáculo, para apresentar incenso na presença de Deus, incenso que simbolizava as orações que subiam para a presença de Deus, como o próprio Deus havia ordenado. O texto então entretanto nos diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram um fogo estranho diante da face do Senhor. Ninguém sabe o que é esse fogo estranho que eles trouxeram. O fato é que Deus tinha dado instruções meticulosas e precisas de como o culto deveria acontecer dentro do tabernáculo. De onde teria que tirar o fogo, onde teria que se colocar, o que teria que se fazer com o incenso, o que teria que se fazer com os pães da proposição, o que teria que se fazer com o sangue do sacrifício, o que teria que se fazer lá na arca, no véu. Deus tinha dado instruções muito detalhadas, e o fato é que eles não seguiram essas instruções, mas apresentaram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que Ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Eles apresentaram um fogo estranho diante do Senhor, algo que Ele não havia ordenado, e Deus fez com que um fogo aparecesse e matasse esses 2 primeiros sacerdotes, filhos de Arão. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Talvez Davi, quando escreveu esse salmo, estivesse se lembrando de um evento que aconteceu com ele. Nós lemos sobre isso lá em 2 Samuel capítulo 6. Davi tinha esse anseio de ficar mais perto de Deus. Então ele conquista a cidade de Jerusalém, ele constrói um novo tabernáculo e ele manda trazer a arca da aliança para Jerusalém. No entanto, Davi, em vez de ouvir as instruções de Deus, Deus tinha falado como que a arca deveria ser carregada. E Davi seguiu o que os filisteus haviam feito e colocou a arca numa carruagem, colocou a arca carregando de maneira que Deus não tinha dito para ser feito. E o resultado foi esse, no versículo 6. 2 Samuel 6, versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor. Quem poderá habitar no tabernáculo de Deus? Esse Deus é santo. Esse Deus é fogo consumidor. Os anjos cobrem os seus olhos para ficar na presença deste Deus puríssimo e todo-poderoso. A reluzência, o brilho da glória de Deus já seria o suficiente para nos consumir, para nos destruir. Quem poderá habitar no tabernáculo de Deus? Quem tem o direito de chegar perto desse Deus? Quem tem o direito de se aproximar dele? Quem pode imaginar a possibilidade de morar com esse Deus? Esse Deus que é santo, 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 puro, e que se ira contra a menor mancha de pecado, porque a menor mancha de pecado é uma atrocidade aos seus olhos totalmente santos e totalmente puros. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Algumas pessoas tiveram o privilégio. Samuel conta para nós no 3º capítulo do seu livro, do primeiro livro de Samuel, 3º capítulo, versículo 3, que o jovem Samuel
dormia dentro do Santo dos Santos. Ele foi o único na Bíblia que morou no tabernáculo. Ninguém mais. O texto bíblico também nos narra lá em Êxodo 19, você pode abrir a sua Bíblia lá. Êxodo 19, que Moisés teve o privilégio de subir no santo monte de Deus. Êxodo capítulo 19, versículos 18 a 20 nos dizem assim: todo o monte Sinai fumegava. Tenta imaginar isso. Uma montanha inteira soltando fumaça. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Então você tem fumaça e você tem fogo de Deus. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Não era só tremer, o monte chacoalhava fortemente, violentamente, aquele monte se chacoalhava. E o som de trombeta ia aumentando cada vez mais. Um barulho ensurdecedor. E Moisés falava, e Deus lhe respondia com trovão. Imagina essa cena. Isso é a glória da presença de Deus na terra. É isso que acontece quando Deus desce. A questão é, quem é que pode subir nesse monte? Quem é que tem condições de morar nesse monte, quando Deus está manifestando a sua presença desse jeito? De alguma forma maravilhosa, o texto continua e nos diz, versículo 20, o Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte. E Moisés foi até lá. Só que Moisés conseguiu morar no monte com Deus? Não. Ele não conseguiu nem entrar na terra prometida. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A maior parte desse salmo é a resposta a essa pergunta. Quem tem o direito de se aproximar de Deus? Quem tem o direito de ir para o céu? Quem tem o direito de morar no novo céus e nova terra onde habita a justiça? Quem tem o direito de participar da Santa Ceia, momento sublime e santo, no qual Deus se manifesta de maneira especial e nos transporta para a sua presença? Quem tem o direito de se aproximar do Santo Deus? A resposta do Salmo vem em 3 áreas distintas. Aquele que tem santidade no coração, aquele que tem santidade na fala, aquele que tem santidade na opinião acerca dos outros, aquele que tem santidade nas finanças. Essa é a resposta do Salmo. Aquele que tem santidade no coração, santidade na fala, santidade na opinião a respeito dos outros e santidade nas finanças. Vejamos cada uma dessas partes. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Deus responde, aquele que vive com integridade. Aquele que tem um coração inteiramente santo. É isso que é integridade. Integridade tem a ver com algo que é completo. Não tem nenhuma parte faltando. Mas é um caráter completo, é um caráter perfeito, é um coração que pertence totalmente ao Senhor, é um corpo cujos membros sempre foram usados para a glória de Deus e nunca são usados para algo que não seja para a glória de Deus. Isso é integridade. E o problema do conceito de integridade é que uma coisa só é íntegra enquanto ela está completamente completa, com o perdão da redundância. A partir do momento que você tirar uma microparte daquela coisa, ela já não é mais íntegra. Quem, Senhor, pode morar no teu tabernáculo? Quem pode habitar no teu santo monte? Quem é íntegro? Quem é inteiramente meu?
e de cara a gente já é reprovado. E de cara o texto já deixa muito claro que você não tem condições de morar com Deus. Nem eu. Aquele que pratica a justiça. Quem, Senhor, poderá morar no teu tabernáculo? Aquele que pratica a justiça. Aquele que vive praticando o que é justo. O problema é que o salmo anterior disse: não há justo. Nenhum sequer. Quem pode morar com Deus, quem tem o direito de morar com Deus, é aquele que é completo, perfeito, justo. Ele tem essa santidade no coração, essa santidade no seu ser. É uma pessoa também caracterizada por santidade na fala. Vejam só a descrição do Salmo. E de coração fala a verdade. Você fala a verdade de coração? Todas as vezes. Você fala somente aquilo que é compatível com a verdade de Deus o tempo todo. Você fala de maneira sincera, porque é de coração falar a verdade, não é só da boca para fora, é de coração, você fala a verdade o tempo todo, de coração. Se você por vezes cai em mentira, você não pode morar no tabernáculo de Deus. E de novo, todos nós estamos de fora. Todos nós somos reprovados. Nenhum de nós tem o direito de morar no santo monte de Deus. Essa santidade da fala, ela continua no versículo 3, aquele que não difama com a sua língua. Você já falou mal de alguém? Já fez fofoca da vida alheia? Já julgou mal alguma pessoa conversando com outra pessoa? Já fez comentários falando mal a respeito de alguém para um outro alguém? Quem faz isso não pode morar no tabernáculo de Deus. Não faz mal ao próximo. Eu creio que ele ainda está falando do jeito de falar. É o mal com a nossa fala, porque tudo em volta está falando do nosso jeito de falar. Então é possível que isso também tenha a ver com o nosso jeito de falar, ou é mais amplo ainda, envolve o falar e outras coisas. Nunca faz mal ao próximo. Aquele que não lança injúria contra o seu próximo, contra o seu vizinho. Já xingou alguém? Já brigou com alguém? Já injuriou alguém? Já falou inverdades para uma pessoa porque você está virado? Já tentou humilhar uma pessoa com as suas palavras? Quem tem direito de morar com Deus não faz isso. Percebam, irmãos, que esse salmo é absolutamente humilhante. E ele coloca a mim e a cada um de vocês de fora do tabernáculo de Deus. Se esse é o crivo, você e eu estamos no inferno. E essa é a crise desse salmo. Deus não baixa o nível de exigência só porque você e eu não conseguimos chegar lá. Deus diz na sua palavra: sejam perfeitos como perfeito eu sou. Sejam santos como santo eu sou. O texto continua. Ele é santo no seu coração, ele é santo na sua fala, ele é santo na opinião que tem acerca dos outros. O que você pensa sobre as pessoas normalmente? Como você avalia as pessoas normalmente? A maneira da nossa sociedade avaliar alguém tem a ver com a fama, tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a imagem que a pessoa consegue passar nas mídias sociais, tem a ver com diplomas, mas é isso que Deus valoriza? Qual é a opinião? Como é que você forma a opinião que você tem acerca das pessoas? Olha o que esse salmo diz.
aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Para ser um cidadão dos céus, você precisa aprender a desprezar as pessoas que Deus despreza. Sabe qual é o nosso problema? Até quando a gente acerta nisso, a gente erra porque a gente cai em orgulho. Até quando a gente desenvolve a capacidade santa de desprezar pessoas que Deus despreza, logo essa nossa boa qualidade se perverte e se transforma em orgulho. Para habitar no tabernáculo de Deus, para morar no santo monte de Deus, você precisa aprender a ter os olhos de Deus para olhar para as pessoas e para julgar as pessoas. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Você honra os que temem ao Senhor? Quem são os seus heróis? Quem são as pessoas que você mais ouve? Quem são as pessoas que você mais honra? São aqueles que temem ao Senhor? Ou são outras pessoas? Quem tem o direito de morar no tabernáculo de Deus, de habitar no seu santo monte, é aquele que tem santidade no coração, santidade na fala, santidade na opinião a respeito dos outros, santidade nas finanças e na vida profissional. Olha o que diz agora o texto. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Irmãos, eu tenho estado impressionado com o quanto todo o sistema financeiro do mundo é baseado em mentiras. Já percebeu? Todas as empresas sobrevivem dizendo que vão pagar e não pagam. Então elas abrem falência e recebem ajuda financeira dos governos. Essa é a realidade no mundo inteiro. Pessoas que prometem e não cumprem. Todas as instituições, todos os times de futebol, todas as empresas, as grandes empresas, as maiores empresas, são empresas que não cumprem o que prometeram. Você já descumpriu alguma coisa que você prometeu? Você prometeu que ia pagar alguma coisa, mas na hora você ficou sem dinheiro e você descumpriu. Você preferiu se proteger a cumprir a tua palavra. Você já prometeu levar alguém para algum lugar, mas na hora isso ia te atrapalhar e você não cumpriu a tua palavra. Essa pessoa que conquista o direito de habitar no tabernáculo de Deus é alguém que cumpre o que prometeu, mesmo se isso significar a própria morte. Como nosso Salvador fez. Ele prometeu preparar um santo lugar para nós morarmos. Ele jurou que nos salvaria. E ele cumpriu com dano próprio. O cidadão dos céus, ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, não empresta o seu dinheiro com interesse, não empresta o seu dinheiro querendo levar vantagem. Essa pessoa, se ele vê alguém que está perdendo um carro porque não conseguiu pagar, ele não vai aproveitar da desgraça do outro comprando o carro mais barato. Se ele vê alguém que está perdendo uma casa porque não conseguiu pagar, ele não vai aproveitar da desgraça do outro pagando mais barato. Se um parente pede um dinheiro emprestado, ele não vai colocar juros para poder emprestar aquele dinheiro. Essa pessoa não vê a desgraça alheia como uma oportunidade de se dar bem. Ele também não aceita suborno contra o inocente. Se o chefe da empresa chegar nesse homem, nessa mulher e falar assim, olha, o funcionário tal foi mandado embora e ele colocou a empresa no pau. E agora a gente precisa que você fale que ele chegava sempre atrasado, que ele era um mau funcionário,
que ele não se portava de maneira correta. Vai lá e testemunha em nosso favor e a gente vai te dar uma baita promoção. Aquele que habita no tabernáculo de Deus não vai sucumbir a essa tentação. Se ele recebe um suborno, uma proposta de suborno, ele não aceita. Ele não aproveita subornos e oportunidades escusas e corruptas de se enriquecer. Qual é o problema, irmãos? O problema é que essa descrição deixa todos nós de fora. A partir dessa descrição, você não vai habitar no tabernáculo de Deus. A partir dessa descrição, eu não vou morar no santo monte de Deus. Portanto, quem é o justo do Salmo 15? Quem é este homem perfeito do Salmo 15? Em primeiro lugar, meus irmãos, esse homem é Jesus Cristo. Ele é o único que teve o direito, ele é o único que conquistou pelas suas obras, pelo seu esforço, pelo seu sofrimento, pelas suas atitudes, pelo seu sangue, ele conquistou o direito de subir no tabernáculo de Deus. E não é exatamente isso que Hebreus fala para a gente? Deixa eu encontrar aqui o texto. O texto é Hebreus 8. Abra lá, por favor. Abra lá, Hebreus capítulo 8. O texto nos diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Esses ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A proposta do autor de Hebreus, a tese do autor de Hebreus, a verdade que o autor de Hebreus nos conta, é que Jesus Cristo, por meio da sua obra, por meio de santidade de coração, santidade de fala, santidade da opinião acerca dos outros, santidade profissional e financeira, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, por meio da sua santidade completa, porque ele foi o único justo, o único varão completo, o único perfeito, o único que conquistou com as suas obras o direito de entrar nos céus. Ele entrou nos céus, no verdadeiro tabernáculo. O tabernáculo terreno era só uma sombra do verdadeiro tabernáculo. Ele entrou lá para morar. Quem pode habitar no tabernáculo de Deus? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fez por onde? Como homem, ele conquistou o direito. A glória, entretanto, de Cristo é que ao conquistar o direito de entrar no tabernáculo de Deus como homem, como um de nós, ele então oferece de se unir a nós. Ele então oferece de tomar sobre si todas as nossas sujeiras, todo o nosso fardo pesado de pecado, todo o nosso mulambo sujo de pecados. Ele toma sobre si os nossos pecados. E ele coloca sobre nós o manto puro da sua justiça. De tal maneira que Jesus é o primeiro justo do Salmo 15. Mas ele nos oferece que nós usemos o crédito dele
para que nós também sejamos considerados justos. Mas ele não faz só isso. Jesus também passa, unido a nós, ele passa a transferir poder para a gente, ele passa a transferir seiva, ele passa a transferir energia santa, energia espiritual, ele passa a transferir virtude para dentro da gente, de tal maneira que nós consigamos ser cada vez mais os homens e mulheres descritos no Salmo de número 15. Quem é o justo do Salmo 15? É Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem é o justo do Salmo 15? É todo aquele que deu o seu coração para Jesus, passou a amá-lo de todo o coração, e agora, unido a Ele, passa a conseguir viver cada vez mais as exigências do Salmo 15. Esse é o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho é essa, em primeiro lugar, descrição da exigência de Deus de tal forma que você entenda: você é um fracasso. Você é quebrado. Você não tem jeito para si mesmo. Não existe conserto nessa vida para você. Não existe saída nessa vida para você. Não existe solução para você. Porque você não consegue ser o que Deus exige que você seja. E é a partir desse ponto de desespero que então Cristo se oferece a nós gratuitamente. E Ele fala: mas eu fui isso por você, e eu posso te transformar. E essa é a oferta do Evangelho. Essa é a oferta da salvação gloriosa em Cristo Jesus. Eu fui o justo do Salmo 15 no teu lugar. E eu agora te ofereço morar no tabernáculo de Deus, habitar no monte de Deus. E se você aceita essa justificação pela fé, não pela performance, se você aceita o teu fracasso, se você abraça o teu próprio fracasso e incompetência pessoal e espiritual, e abre os braços para a salvação gratuita, para a redenção que há por meio do sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se você abre os braços para isso, então você se torna, pela fé, por obra dele, porque ele passa a transferir seiva para dentro de você, você passa a se tornar cada vez mais o homem e a mulher descritos no Salmo 15. Então existe uma promessa. Ainda falta uma linha do Salmo. Então existe uma promessa. Quem age assim não será jamais abalado. Nós vivemos num mundo de pessoas profundamente abaladas. Está todo mundo abalado. Está todo mundo, como diz a música popular antiga, está todo mundo louco. Mas a música falava oba. E isso não é bom. Está todo mundo em remédios tantos para conseguir suportar a si mesmo. Está todo mundo profundamente abalado, em depressão, em ansiedade, todos perdidos sem saber de onde vêm e para onde vão. O que Deus promete para quem aceitar o sacrifício de Cristo, o que Deus promete para aqueles que aceitarem a oferta de morar no tabernáculo de Deus por meio das obras de um outro, por meio das obras de Cristo, não seja mais abalado. Deus quer te dar estabilidade. Deus quer te dar fundamentos, de tal maneira que quando vier o vento, quando bater o frio, quando vierem as ondas, você continue bem firme e fundamentado, porque a tua casa está construída sobre a pedra e não sobre a areia. Deus oferece para você que você seja como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Deus tem para você
estabilidade. Mas antes você precisa aceitar a sua instabilidade completa. Você sozinho é um fracasso. Eu sozinho sou um fracasso. E você com Cristo pode habitar no tabernáculo de Deus e ser um homem e uma mulher estáveis. Essa é a oferta. Essa é a proposta do Evangelho de Cristo. É interessante porque esse salmo ele aparece aqui, uma parte dele aparece de novo no Salmo 24, e Isaías resolveu fazer a sua própria versão desse salmo. É interessante. Isaías escreveu um texto pensando neste salmo. E nós vamos terminar lendo a versão de Isaías desse salmo. Abra sua Bíblia em Isaías 33. Isaías 33, versículos 14 a 16. O texto nos diz assim, Isaías 33, a partir do versículo 14. Em Sião, os pecadores estão atemorizados, e o temor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Então vem a resposta: aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar o suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Então a promessa: esse habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu refúgio, e o seu pão lhe será dado. A água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Mas isso, irmãos, não por performance, mas pela graça. Pela graça que transforma o nosso fracasso em sucesso e que transforma o nosso pecado dia a dia como num processo de santificação em virtude, para que cada vez mais a gente seja aquilo que Deus quer que nós sejamos. Também isso pela graça e para a glória dele, em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, esse salmo deixa muito claro, Pai, que nós não temos condições de adentrar e de morar no Teu tabernáculo pelas nossas próprias forças. Às vezes, Deus, quando achamos que estamos andando bem, tropeçamos logo em seguida. Lutamos contra o pecado para, de repente, novamente sermos derrotados. Lutamos para manter uma fala santa e, de repente, algo impróprio sai dos nossos lábios. Queremos ser íntegros, mas, de repente, a nossa integridade não é completa. E em pequenas coisas, acabamos por nos corromper, ou em coisas maiores. Ó Deus, nós temos que admitir, Pai, com sinceridade diante do Senhor, que em nós mesmos não há o bem. O bem que existe em nós foi implantado pelo Senhor. E só aquilo que provém de Ti é bom dentro de nós. Só aquilo que vem do Teu Espírito é correto em nós. Só aquilo que vem da seiva daquele que é a videira é que produz em nós frutos bons. Então, Senhor, por um lado nós apresentamos diante do Senhor o nosso arrependimento, a nossa fraqueza, o nosso fracasso, nossa sujeira, nossa pequenez. Apresentamos diante do Senhor a nossa declaração de que por nós mesmos nós seríamos reprovados e nunca poderíamos entrar e morar no Teu tabernáculo e habitar no Teu santo monte.
Mas, Senhor, isso torna a tua graça ainda mais doce. Isso torna a tua salvação graciosa ainda mais maravilhosa. Isso torna Cristo Jesus ainda mais desejável. Isso torna o teu espírito ainda mais amável. Porque bondosamente o Senhor nos faz aquilo que nós não somos. Cristo se fez maldição por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Assim, ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Nós te louvamos, ó Pai, porque é o Senhor em nós, não nós, mas o Senhor em nós. Não mais eu, mas o Senhor em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Assim, ó Deus, que toda glória, toda adoração, todo louvor, todo amor mais intenso do nosso coração sejam dedicados ao nosso Salvador, ao nosso Senhor, ao amado das nossas almas, que teve uma performance perfeita e nos ofereceu o crédito da sua perfeição e tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas e os nossos pecados. Toda glória seja ao nome de Jesus, hoje e sempre. Em Cristo oramos. Amém. Despedimos-nos daqueles que nos acompanham pela internet.